Olá, bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui reunidos para uma conversa. Esse é um evento do projeto de pesquisa Ações Inovadoras em Arquitetura Contemporânea, que é patrocinado pelo MAC Pesquisa, do qual eu coordeno, e que tem por objetivo investigar processos de projeto contemporâneos e seu impacto no contexto atual. Então, é uma grande alegria termos aqui no estúdio a Cíntia Lins, uma arquiteta, que vai falar do seu trabalho, do trabalho do seu escritório, que tem sido uma referência importante nos dias de hoje, um escritório premiado. Então, é um prazer ter você aqui para falar dessa sua prática. Junto comigo estão o professor Rodrigo Mindli Loeb, é professor da FAO Mackenzie, a professora Renata Coradin, que é professora da FAO Mackenzie. Eu queria ler aqui para vocês um breve currículo da Cíntia. É uma arquiteta urbanista formada pela Universidade de Fortaleza em 2007, tem especialização em docência no ensino superior pela Faculdade de Juazeiro do Norte em 2017. Foi professora do Centro Universitário Juazeiro do Norte entre 2015 e 2019 e é sócia-diretora do escritório Lins Arquitetos Associados desde 2011. As premiações do escritório: Prêmio ArcDaily Obra do Ano em 2024, Prêmio do CAL Ceará em 2024, Prêmio do Congresso Mundial de Arquitetura em 2021, terceiro lugar do 8º Prêmio Saint-Gobain Brasil, Premiação IAB São Paulo 2021, Prêmio de Arquitetura Tomiotaki Akzo Nobel 2020 e Premiação do IAB São Paulo em 2019. Então, obrigada, Cíntia, pela sua presença. Passo a palavra para os colegas. Muito bem, vamos lá, Cíntia. Que prazer estar aqui com você, com a Renata, com a Patrícia. Quer dizer, esse projeto pretende ouvir você sobre tua experiência, sobre tua prática, né, para a gente ir constituindo aí uma série de materiais e referências de reflexão sobre a produção da arquitetura contemporânea, né? E aí o grupo de pesquisa, uma das primeiras perguntas que a gente imaginou é assim, para você falar um pouco, ao longo da sua formação, quais foram, eu diria assim, as experiências, os lugares, os profissionais, os autores ou as obras que mais, vamos dizer, marcaram você ou com as quais você mais dialogou, né? Um pouco a gente estava conversando, você estava contando, já antecipando a conversa, né, sobre isso, mas e como que elas, de algum modo, marcaram ou foram determinantes para o desenvolvimento da sua prática profissional? Não sei nem se eu posso falar bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês. Para mim é uma honra estar aqui participando dessa conversa. É muito importante do lugar da onde eu venho, né? Um lugar periférico, a gente, de alguma maneira, ocupar esse espaço, né, numa universidade tão, enfim, tão importante para o país, uma faculdade de arquitetura tão importante, a gente estava conversando sobre isso. Então, queria agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui, estou um pouco nervosa, mas eu acho que isso vai melhorar no decorrer da entrevista. Claro. Então, Rodrigo, a gente estava conversando antes. Nosso escritório é um escritório familiar. Nosso pai é arquiteto e ele é formado em Fortaleza e ele foi o primeiro arquiteto a chegar na região do Cariri, que é onde a gente está situado, há 50 anos atrás. Então, aquela coisa, quando ele chegou era tudo mato, sabe? Ele acompanhou o desenvolvimento urbano da cidade e da região de alguma maneira, trabalhou alguns anos na prefeitura, desenvolvimento de plano diretor. Então, assim... E aí a gente mora no Juazeiro no primeiro momento, na primeira infância, até os 8, 9 anos. Depois nossos pais se separam, a gente volta para Fortaleza. Só que essa viagem, digamos assim, litoral, sertão litoral, aconteceu na nossa vida o tempo inteiro, férias, feriado. Então a gente sempre esteve muito atento à paisagem que a gente estava inserido, né?
ao clima semiárido do sertão, o clima que, enfim, a gente conseguiu desde muito pequeno entender a questão geográfica mesmo, assim, a coisa que o sertão, ele é verdinho 6 meses do ano e ele é seco os outros. Então, assim, ele tem essa dinâmica de mudar, de se enfim, transformar, né, em outra paisagem. Então, são duas paisagens completamente diferentes. Essas paisagens sempre foram muito observadas por nós. E aí, a gente cresce dentro de história de arquitetura, tanto eu quanto meu irmão. A gente, enfim, a gente brinca que a gente nunca teve plano B, porque a gente sempre quis fazer isso desde sempre, porque a gente cresceu fazendo isso, a gente cresceu entre réguas T's e réguas paralelas e lápis de cores, enfim, e desenhos e obras e coisas mil. E aí a gente sempre teve isso muito introjetado dentro da gente. E aí, uma coisa que a gente estava conversando antes também, quando a gente cursa a faculdade de arquitetura em Fortaleza, eu cursei na Unifor e o meu irmão cursou na UFC, mas não importa. Nas duas universidades, a gente sempre teve essa visão muito voltada para a escola paulista e a escola carioca. Então, é isso que é ministrado nas faculdades, né? Nas faculdades de arquitetura da gente, enfim. E aí a gente sempre sentia falta de referências mais locais, porque assim, o nosso clima é específico, o nosso bioma é a caatinga, a gente está no semiárido, a gente tem escassez de recursos financeiros, então a gente não tinha como trabalhar de uma maneira, tipo, que a gente, sei lá, projetasse e aquilo não fosse executado. Então, a gente tinha que ir pensando nessas outras situações também. A gente, desde muito cedo, você pediu para eu falar de referências. Então, claro, os clássicos, assim, o Paulo Mendes, o Oscar Niemeyer, o Lelé é o meu do coração, confesso. Todos esses arquitetos modernistas brasileiros. Porque, assim, a gente tem, eu não tenho medo de falar isso, a arquitetura moderna mais interessante do mundo, eu acho, sabe? Assim, a gente conseguiu enxergar um monte de coisas, assim, exatamente pela nossa localização, enfim. E a gente eu acho isso incrível. Então, assim, a arquitetura moderna brasileira, para mim, sempre foi e sempre vai ser a grande referência. Agora, é claro, eu precisava de referências mais locais e mais próximas de mim. Então, a gente encontra isso muito no Armando de Holanda, nos arquitetos pernambucanos, de toda maneira, mas no Armando de Holanda especificamente. Eu só encontro o Armando de Holanda quando eu saio da faculdade. Eu nunca ouvi falar do Armando de Holanda na minha graduação, e isso é um absurdo, né? Ele tem uma pequena cartilha que chama Roteiro para Construir no Nordeste. Sim. Eu não sei se vocês já viram, que é o que todo arquiteto nordestino deveria olhar e observar e aprender antes de qualquer outra coisa, sabe? Assim, ele dá ali as diretrizes básicas. E aí, a partir disso, a gente começa a entender como é que a gente queria, enfim, desenvolver a nossa produção e como era que a gente queria pensar a arquitetura, sempre a partir do entendimento do local que a gente está inserido. Eu acho que isso é o fundamental no escritório. Ah, bacana. E aí, nessa coisa da experiência do local e com essa composição de referências e o início da produção de vocês, quais você poderia dizer hoje que seriam interlocuções, vamos dizer, de referências de projeto? Pode ser do mundo todo, mas do Brasil também, com as quais, de algum modo, vocês dialogam nas estratégias, nas soluções eventuais de material ou nessa questão de contexto que você estava falando, do local, etc. Então, um pouco para a gente saber qual é essa constelação assim, de arquiteturas com as quais vocês dialogam hoje, de produção atual.
De produção atual, eu sempre falo que a gente está sempre muito interessado nos arquitetos do Sul. E aí, entende-se por arquitetos do Sul, sei lá, o Querré, né, os arquitetos latino-americanos. Essa produção toda é muito próxima da gente. A gente entende. As soluções bioclimáticas são parecidas, né, porque a gente está no clima mais quente, né? As soluções de materiais mais simples, também a gente encontra muito nesses arquitetos que estão no sul, porque é próximo do que a gente está. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que é buscar referências que sejam próximas do que você está fazendo. Assim. Nada contra, obviamente, não estou falando que eu não admiro arquitetos europeus ou norte-americanos ou canadenses. Enfim, não estou falando isso. Eu estou falando que quando eu olho para esses outros, eu me enxergo. E a partir do momento que eu me enxergo, tudo fica mais, sabe, fácil daquilo ser absorvido e daquilo ser, de alguma maneira, introduzido no tipo de trabalho que a gente faz. Eu tô nessa coisa, Rodrigo, de buscar pela proximidade, sabe? Assim, eu tô nessa coisa de ir atrás de escritórios que eu me identifique e que eu consiga... Cara, assim, esse cara aqui usou um tijolo de maciço. Isso aqui eu tenho no seu Zezinho, no depósito da esquina ali da minha cidade. Esse material é ok, esse material eu posso usar. Então, é isso. E geralmente eu encontro isso nos arquitetos latino-americanos e o que na atualidade é o que eu mais pesquiso. Ah, que legal. É o que eu mais admiro. Assim. As soluções que ele dá de bioclimatismo, assim, são incríveis. Assim. Funciona na África, funciona no sertão. Sim. É isso. E pensando um pouco, só para elaborar um pouco mais, talvez, sobre essa pergunta, você falou bastante da coisa da materialidade, das estratégias bioclimáticas. Assim, aí o Querré especialmente defende essa ideia de uma arquitetura afrofuturista, né? E o Brasil, ele tem um pouco essa matriz africana, matriz quilombola, matriz indígena e matriz colonial, né? Então, para você, como você vê essas relações nas investigações do escritório de vocês, né? Como é que essas referências do ponto de vista de cultura, já que você trouxe a presença do Sul global, onde você vê mais sentido na articulação com a prática de vocês? Quando a gente começa a investigar e a analisar tipologias arquitetônicas indígenas ou quilombolas, enfim, a gente vê que está toda ali a resposta para o bioclimatismo. Está ali o pé direito alto, a varanda, né, como proteção solar. Observando esse tipo de tipologia, a gente consegue entender que as soluções, elas são muito simples, né? Só basta a gente aplicá-las. Assim, mas está ali, tá? Né? Na questão da materialidade, a gente sempre procura fazer uma arquitetura contemporânea, no sentido de que, por exemplo, a gente às vezes tem colegas, né, escritórios que conseguem trabalhar, por exemplo, com taipa de pilão, né, em residências, numa escala menor. A gente tenta se utilizar de materiais, como a gente trabalha em escalas institucionais e grandes, e 1.000, 2.000, 5.000, 8.000, 18.000 metros quadrados, digamos assim. Então, a gente tenta trazer uma materialidade, digamos, simples e comum. Então, assim, eu sei que quando eu trabalho com taipa de pilão, eu consigo inércia térmica maior, mas aí será que em grandes áreas eu tenho uma mão de obra especializada para aquilo ali? Então, às vezes eu não consigo. Então, eu vou para o tijolo mesmo maciço ou para o tijolo de 8 furos. Eu sempre procuro, na minha materialidade, encaixar o material que esteja mais próximo de quem vai executar aquele edifício. E que a mão de obra também consiga executar aquele edifício. Então, eu acho que isso é o que mais pesa. Vocês sempre vão ver nos projetos da gente os materiais mais simples
possível, como eu te falei. O que você encontra no depósito da esquina de lá, enfim, da região. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem sempre que ter esse olhar para o que veio antes, na questão cultural e na questão... E essa coisa que eu te falei, assim, se você observar a arquitetura vernacular que existe, tá tudo ali, as respostas estão ali. Então, a gente só tem que entender e traduzir no que você vai fazer hoje em termos de contemporaneidade, né? E, claro, tipo, a gente tenta produzir uma arquitetura contemporânea, né? Mas observando e sempre atento a essas soluções que pra gente estão lá, estão dadas. Estão dadas, a gente só precisa... Cara, a varanda, eu acho a varanda... Eu sou a maior defensora da varanda que existe, porque, assim, uma das soluções mais incríveis de proteção solar para o nosso clima, né? O sol, ele vai, quando ele chegar na edificação propriamente dita, ele já vai... Ele vai chegar filtrado, ele não vai chegar direto, ele vai chegar indireto, né? E fora que tem toda aquela parte cultural de você ir pra varanda, jogar conversa fora. A gente fala que a varanda é a sala de estar do nordestino, não é a sala de estar, né? Porque você chega na casa da gente, você não vai pra sala, você vai pra varanda, porque é muito mais agradável termicamente, digamos assim, né? Eu acho que é isso. Legal. Cíntia, bom, muito legal ter você aqui, ouvir você compartilhando tudo isso. E acho que desses últimos comentários que você fez, né, vou resgatar um pouquinho o que você comentou agora há pouco sobre se interessar pelas questões do Sul, né, e buscar essas referências e essa questão da identidade. E aí, vou trazer aqui para essa nossa conversa uma informação que você compartilhou comigo em outra ocasião sobre indicar o Sul nos desenhos do escritório. Eu achei incrível o dia que ela disse isso. Não, a gente se identifica com essa região do Sul do mundo e a gente marca o Sul porque estamos, né, no hemisfério Sul. E é isso. Comenta um pouco, porque eu achei muito legal o dia que você traz isso como uma reafirmação de uma identidade, né? Que vai ao encontro do que você está trazendo dos materiais, de olhar para essa questão do local e, ao mesmo tempo, falar os nossos desenhos. A gente indica o Sul. Isso aconteceu, vou contextualizar vocês, foi em 2016. Vai fazer 10 anos que a gente indica o Sul nos projetos. E às vezes, quando chega na prefeitura, as pessoas falam, tá errado o teu projeto, tá indicado o Sul. A gente não, só tá indicado o Sul, né? Essa indicação do Sul vem muito disso, assim, da gente se reconhecer enquanto latino-americano, enquanto, sabe, sul-americano, brasileiro, nordestino do sertão. Então, assim, a gente tem muito orgulho do local que a gente vem. E isso é muito presente em tudo que a gente faz, não só na nossa arquitetura. O fato de eu estar aqui falando sobre isso já mostra o quanto que, né, isso é importante pra gente, essa nossa reafirmação, né? E aí, numa conversa, a gente conversa bastante hoje, que é o meu irmão, meu sócio, sobre isso. A gente fala muito sobre os nossos processos de projeto e como é que a gente quer solucionar determinadas coisas e questões políticas mesmo, assim. Eu acho que isso, de alguma maneira, é uma resposta política, de todo jeito, né? E aí, a gente conversando, e aí falando dessa coisa da convenção de indicar o norte, né, nos projetos. Aí ele falou assim, por que a gente não indica o Sul? Aí eu falei, por quê que a gente não indica o Sul? Ele, não, vamos indicar o Sul, a partir de amanhã a gente vai indicar o Sul em todos os projetos. E aí, desde então, a gente tem feito isso como realmente... essa coisa de reafirmar o local onde a gente está. Para a gente isso é muito importante. Toda vida que a gente tem a possibilidade de falar sobre isso, eu sempre falo, porque eu acho que é bom falar, sabe? A gente tem que ter orgulho do local onde a gente está. E eu acho que isso está muito presente no nosso processo de desenho. Por isso que eu sempre falo, porque isso está lá. Se você olhar para os projetos da gente, você vai ver tudo que eu estou falando aqui, assim, de alguma maneira, está lá. É a maneira que a gente encontrou de produzir a nossa arquitetura, de estar sempre
com esse olhar, enfim, para onde a gente está, para onde a gente quer ir, para onde a gente quer chegar. É uma espécie de contravenção, né, também. Coisa meio... Não, vou botar aqui isso. Mas é isso. No começo causou estranhamento, confesso. Assim, as pessoas, quando chegava na obra, os construtores, eles ficavam um pouco confusos. Mas achavam que a gente tinha errado, né? E aí a gente sempre na conversa, não, é isso mesmo, isso tá aí e tal. E nisso também vem tudo, assim, a paleta de cores que a gente usa nos nossos desenhos são sempre em tons de marrom, de ocre, a gente não usa a paleta de cinza porque a gente quer mostrar essa outra coisa, né, essas outras cores e tal. E aí tá tudo ali ligado, assim, tá tudo conectado. A gente gosta de fazer isso, por maneira que a gente encontrou também de nos, sabe, marcar ali onde a gente, né, o que a gente é. E eu acho que é isso. As pessoas causam um pouco de estranheza ainda, mas no geral as pessoas gostam de ouvir, né, de ouvir a explicação e tal. E tem aquele mapinha clássico do Torres Garcia, né? Do artista uruguaio, que é o Sul é Meu Norte, né? E o Sul é Meu Norte. Muito legal. E nessa coisa, então, desse processo de olhar para o Sul, de olhar para uma questão da cultura vernácula, de olhar para a continuidade desses processos, de olhar para o lugar específico, né? No projeto de pesquisa, enfim, a gente tem discutido muito esses novos significados e entendimentos contemporâneos da ideia de inovação. Porque, claro, vocês não estão produzindo ou reproduzindo essa arquitetura a partir desse olhar vernáculo, né? Então, um pouco, como é que você considera essa perspectiva da inovação ou talvez da reinvenção, né, nas suas pesquisas e práticas? O que acontece? Muita gente, às vezes, enfim, vem muitos alunos da graduação, da pós-graduação, eles estão produzindo muito artigo agora com os projetos da gente, principalmente das faculdades de arquitetura do Nordeste, né? Eles têm, enfim. E aí eles sempre vêm conversar comigo e eu noto uma pergunta recorrente que eles falam: mas assim, vocês de alguma maneira acham que estão fazendo alguma coisa inovadora? Ou... Eu sempre falo, Rodrigo, que o que a gente faz é o que já está lá, entendeu? Assim, a gente não está fazendo nada, absolutamente nada de novo. A gente só está fazendo o que já está lá. Só que aí, o que é que acontece? A gente tinha muitos escritórios, e tem ainda hoje, que reproduzem uma arquitetura que não é voltada para o clima. A gente está em Fortaleza, a gente tem milhares de edifícios multifamiliares com fachadas espelhadas e vidraçadas voltadas para o poente ou para o nascente, que também, sabe, pega um sol forte ali de 9, 10 da manhã. Então, assim, essas pessoas estão reproduzindo uma arquitetura que não é adequada ao clima. O que a gente faz é só uma arquitetura bioclimática, ponto. Ninguém está fazendo nada. De novo, aí, tipo, tem muitas soluções em projetos nossos que a gente usa muito, que são as 3 camadas, que a gente usa uma pele externa, geralmente de elemento vazado, um cobogó, enfim. Depois a gente tem o que a gente chama de câmara de ar, que a gente tem um jardim para resfriamento evaporativo, e só depois o edifício acontecendo propriamente dito, que pode ter uma fachada envidraçada ou não, a depender. Mas, assim, quando a gente tem grandes fachadas voltadas para o nascente, para o poente, para o leste ou para o oeste, aonde a gente está, a gente se utiliza muito desse artifício, que é um artifício que sempre esteve aí, de arquitetura bioclimática. Não foi a gente que criou esse artifício. Ele já está lá há muito e muito tempo. Então, assim, às vezes as pessoas acham tudo tão... acham que é tudo tão diferente, acham que a gente que está inventando ou que a gente está... Não, gente. A gente não... Nada. A gente não está... A gente está só reproduzindo as diretrizes de uma arquitetura bioclimática e hoje, para usar a palavra da moda sustentável, porque eu nem gosto, porque eu acho que a arquitetura, por essência, deveria ser sustentável. Eu acho a arquitetura sustentável uma redundância que,
sabe? Que você tem que reforçar. E eu acho que por essência já deveria ser sustentável. Então, sempre gosto de usar a palavra bioclimática, ao invés de sustentabilidade, sabe? Assim, por causa disso. Porque eu acho que virou meio que uma... Aí você faz... O que você faz? Aí você faz uma arquitetura lá no sertão. Sei lá, você não pensou em nenhuma estratégia bioclimática, mas você colocou um brise inteligentíssimo aqui, sabe? Que veio daqui de São Paulo para ser montado e chegou lá, não tem mão de obra especializada para montar, e você contrata o povo para vir daqui montar, e esse negócio... E aí você, meu prédio é sustentável. Quando você deveria só ter protegido as fachadas e promovido uma ventilação cruzada. Tu tá entendendo? Então, esse tipo de solução me incomoda um pouco, e esse tipo de discurso me incomoda também. Então, assim, eu sempre tento deixar o mais claro possível que a gente só faz o que já está dado. Só que da nossa maneirinha ali e tal, mas assim, é o que já está dado. A gente não precisa nada, assim, mais do que aquilo, sabe? É tudo muito simples. E eu falo uma coisa também, falava isso muito para os meus alunos. A nossa profissão, ela é muito... A gente tende a ser muito egocêntrico, muitas vezes, né? A questão do ego é uma coisa muito... que eu vou transformar a arquitetura brasileira. Não tem isso, né? Que eu vou... Não, gente, assim... Às vezes, você tem que perder um pouco disso, entender que só abrir uma esquadria e trazer salubridade para um quarto é produzir arquitetura. Sim. E eu acho que vocês têm que começar a entender isso. É isso, sabe? Isso aí é se produzir arquitetura. Não precisa, sabe, ter grandes pretensões ou achar que vai produzir uma arquitetura diferente da de todo mundo. Eu sempre tento ficar nesse lugar, sabe? Me manter nesse lugar, assim. Produzir uma arquitetura de qualidade com baixo custo de execução e com bioclimatismo incorporado. É isso. Não é só isso. Legal. Tudo isso. Assim, a gente tinha umas reflexões que você, ao mesmo tempo, já está respondendo, né? Mas eu fiquei pensando assim, você falou que tem um olhar direto sobre o material que está disponível lá, sobre as técnicas bioclimáticas e passivas do lugar, né? E se apropriar delas. Isso diz respeito muito à materialidade, né? E ao processo de construção. Como que é a interlocução com a imaterialidade, que é na relação com as pessoas? Então, por exemplo, eu fiz uma obra e o mestre de obras tinha 85 anos e a interlocução com ele, pela imaterialidade da história dele e do conhecimento, foi muito marcante. Então, quais são, talvez, né, se tem algum personagem especial para vocês nesse processo, né? Que contempla tanto a reflexão sobre o projeto, claro, você falou do teu pai, que tem, né, toda uma história muito forte, pessoal, quanto na produção mesmo da obra, né? E qual a relação de vocês nesse processo da obra, o quanto do projeto vocês mexem na obra também, né? A partir dessa interlocução. Eu adorei essa pergunta, porque eu tenho... eu amei, porque eu tenho uma história muito boa para contar, assim. A gente trabalha muito com essa questão artesanal, assim, a gente gosta de criar aquela coisa que eu falei do Lelé, que essa coisa da inventividade e tudo, a gente tem muito isso, a gente adora inventar coisas, né? E aí, a coisa mais artesanal, então, por isso, a gente está muito presente na obra, assim, eu adoro, é o local onde eu mais gosto de estar, na verdade, porque eu aprendo demais. E aí, tem uma história muito boa disso, que quando a gente estava fazendo a obra do nosso escritório, lá a gente tem, no nosso escritório, quando a gente adquiriu o terreno, existia uma macaubeira, que é uma palmeira nativa lá da Caatinga, existia essa macaubeira gigante.
E aí ela estava lá no terreno há 50 anos e a gente falou, não, ela é a rainha do lugar. E aí, quando a gente implanta o edifício, a gente desloca ele um pouco para poder livrar a macaubeira. E a partir do momento que a gente desloca, a gente enxerga que, ficou um espaço vazio aqui, daria para a gente fazer uma pracinha. E aí a gente chama de Espaço Macaúba, que está lá até hoje, quando os nossos amigos, que vocês estão convidados para visitar o Cariri, estão lá, a gente dá o golpe e chama para fazer uma palestra no Espaço Macaúba. O último foi o Robin teve lá acho que ano passado, e ele foi lá fazer a fala. Mas o que eu ia dizer é que, nessa pracinha do Espaço Macaúba, a gente projetou um banco meio que em serpentina. Então, ele era um banco de concreto que vinha, descia e vinha, aí um pouco maior, menor e tal. E aí, na hora que eu venho nesse banco em serpentina, as bordas são boleadas. No desenho eram boleadas. E aí o mestre me liga e fala assim, Cíntia, nós não vamos conseguir fazer essa, como você planejou, essa borda boleada, a gente vai ter que fazer ângulo reto, porque a gente está fazendo aqui a forma em carpintaria, e, enfim, se você quiser mandar fazer uma forma metálica, eu falei, nem dinheiro para isso eu tenho, né, gente, para fazer uma forma metálica para um banco. Aí ele falou, pois é, eu disse, mas, assim, ia fazer tanta diferença se isso fosse boleado, assim, isso, ângulo reto não vai ser o que eu tô pensando, eu queria essa coisa da continuidade, da suavidade. Ele falou, pois é, infelizmente não vai dar. E aí eu fui pra casa e fiquei pensando, meu Deus, não acredito que eu não vou ter meu banco como eu queria, né? Vai ter que ser. Aí fiquei pensando numa solução e tal, não sei o quê. Então, pensei em orçar a forma metálica pra saber. E aí, umas 3 da tarde, ele me liga, Cíntia, tu pode dar um pulinho aqui na obra? Eu falei, na hora, vou aí. Quando eu cheguei lá, ele falou, eu encontrei a solução. Aí eu, Aí ele pegou um cano de PVC, facetou, colocou na forma de madeira e ele conseguiu o meu boleado. Ele é um gênio. Eu falei pra ele, assim, você conseguiu solucionar o problema que eu não consegui solucionar. Então, assim, você observar um carpinteiro, não sei se vocês já devem ter tido essa experiência, um carpinteiro de obra trabalhando de forma, gente, é uma coisa impressionante. É lindo de se ver. Eu sou muito fã dos carpinteiros, principalmente, porque a gente inventa um monte de coisa e eles vão lá e desenrolam. Adoro, aprendo muito na obra. Eu lembro que na paginação do projeto da Academia Escola, que é um projeto circular, todo de tijolo maciço, ele tem uma paginação um pouco diferente, que em determinado momento a gente rotaciona o tijolo para ter textura, enfim, para ter uma profundidade na fachada. E aí a gente detalha. Eu detalhei, enfim, plantas e mais plantas, o detalhamento da paginação, e levei na obra. Não, na hora que eles abrem, ele falou, sim, eu não estou entendendo nada. Eu disse, claro, nem eu tô. Vamos lá, vamos pegar aqui os tijolos. Aí a gente foi lá, pegou os tijolos. Aí a gente montou 1 metro. Aí eu fui no outro dia, eles tinham andado mais 1 metro. No outro dia, eles já estavam praticamente finalizados, sabe? Assim, foi andando. Então, assim, eles são muito interessados, assim, em aprender, e eu também sou muito interessada em aprender com eles. Então, essa troca de obra eu adoro, porque a questão da inventividade está muito presente no escritório. Então, a gente sempre... O nosso escritório tem umas esquadrias de telha metálica, meio que basculantes, porque a gente promove a ventilação cruzada, é uma esquadria dupla, então eu tenho essa telha metálica nos fechamentos dos pórticos de concreto e tem um vidro por dentro que corre. Então, porque eu queria tanto que ele funcionasse sem ar-condicionado, mas que quando ele funcionasse com ar-condicionado, eu fechasse a esquadria de vidro, continuasse com a iluminação natural, né? E tudo bem. E aí, quando a gente faz a esquadria de telha metálica, que a gente desenha lá para o metalúrgico fazer, então, e aí a gente queria, como é fachada sul, eu lembrei quando a gente era pequeno, que a gente ia pro Juazeiro, que criança, naqueles carros que meu pai tinha, que tinha um quebra-vento. Vocês lembram do quebra-vento, né? Eu falei, aqui eu preciso de um quebra-vento, porque aqui o vento vem de sudeste. Como eu tô pro sul, então eu tenho que ele faça a volta, né?
E aí a gente também desenvolve junto com eles como é que vai funcionar esse abrir e fechar e esse travamento desse abrir e fechar dessa esquadria. Então, assim, eu adoro. E outra coisa, a questão do edifício também para o usuário, da questão, assim, da pessoa que vai usar o prédio, né? A gente também, a arquiteta é muito engraçado, a gente contrata sempre a Joana França para fazer nossas fotos, que é um fotógrafo de Brasília, que a gente admira muito. E ela sempre vai, ela adora, vai muito pro Cariri para fazer as fotos dos nossos projetos. E uma vez a gente brincou que ela estava fotografando uma clínica escola que fica no EICOL, e aí tava cheio de aluno, né? Aí ela, não, vou só esperar diminuir, passar mais... Ô, Joana, assim, por que a gente não gosta de gente nas fotos? Por que arquiteto não gosta que tenha gente? Tem que ter gente, é quem tá usando. Aí ela, vamos fazer com as pessoas. Então, as pessoas, no final das contas, o usuário, quem vai se apropriar do espaço, é o que mais importa. Então, eu fico muito feliz, principalmente no campus da Unileão, que é onde eu estou mais presente, que eu trabalho é o nosso trabalho mais longo. Já tem 13 anos que a gente trabalha lá. Então, a gente acompanhou esse crescimento, é onde eu sempre estou, porque sempre tem uma obra nova em processo. E eu gosto muito de observar como as pessoas se apropriaram. A pior, eu sempre brinco, eu falo que quem faz a pior sou eu mesma, porque... Você tá sempre lá. Eu tô sempre lá. Então, assim, eu fico olhando, fico usando o espaço, fico testando. Esse banquinho aqui tá ótimo, posso me deitar aqui depois do almoço, sabe? Na sombrinha. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é um conjunto de todo mundo. No final das contas, o que importa é a gente, Rodrigo. Sim. Importa a gente. Que legal. Eu tô legal. aqui só anotando, fazendo essa relatoria, mas acho que é muito legal ouvir você falar sobre essa troca de saberes, né? Tanto com as pessoas que estão próximas da nossa profissão, né? Como essa história do carpinteiro, tipo, é genial, porque você fala, não, nós vamos perseguir o propósito e vamos achar uma solução para isso. Sim. Quanto com essa questão de observar as pessoas. Então, acho que é muito bonito ouvir você contando isso, né? E aí, eu ia perguntar um pouco isso, dessa coisa das pessoas do lugar, né? Te escutando falar, se você tem algum relato para compartilhar alguma coisa que depois de uma obra ou de um espaço criado, se vocês tiveram algum retorno da apropriação mesmo desse espaço, até porque você comentou, né? A gente faz uma arquitetura voltada para o lugar, com materiais do lugar, que se destaca, com certeza, quando comparado aos edifícios espelhados para a fachada poente, né? Então, não sei se, de repente, você tem algum relato ou que as pessoas tenham percebido que faz diferença essa dupla fachada, esses filtros, que é tão legal ouvir você contando. Eu tenho experiência própria que eu acho que eu vou estar roubando se eu falar. Eu faço academia na Academia Escola da Unileão. Eu treino todo dia lá. E eu sempre eu passei 44 anos da minha vida sedentária. Eu sempre falava que eu não produzia endorfina, que esse negócio não existia dentro de mim. E quando eu comecei a ir pra academia, essa coisa da sensação de estar num lugar, sabe, agradável, de estar voltada para jardins internos e estar tendo a textura da fachada. Isso fez com que eu tivesse assiduidade. Então, hoje, estou roubando, porque eu estou falando uma coisa eu mesma. Mas outra história que é bem boa, a gente está com um estagiário lá no nosso escritório de Fortaleza. Hoje ele está morando em Fortaleza, que ele está fazendo faculdade de arquitetura lá, enfim, em Fortaleza. E ele era estudante de fisioterapia da Unileão, que é essa universidade que a gente trabalha. Ele é de Juazeiro, fazia fisioterapia lá. E aí ele começou a usar o campus e os espaços e não sei o quê, e ficou pensando, meu Deus, que lugar legal, que projetos legais, eu acho que eu vou fazer arquitetura. E aí ele vai para Fortaleza. Isso é uma história que é muito bonita, porque assim, ele chegou até a gente sem a gente saber dessa história. Depois que a gente o contratou, foi que ele contou essa história. E aí eu chorei bastante, né? Me emocionei, porque eu achei bonito. E aí ele vai para Fortaleza para fazer o curso de arquitetura.
E aí, a gente estava precisando do estagiário. Hoje, raramente a gente abre seleção, porque a gente tem a nossa gerente de projeto, ela é professora. Então, tu sabe que quando a gente é professor, a gente já sabe quem são os melhores, né? E aí a gente precisando de um estagiário, ela falou, gente, tem esse menino aqui, fulaninho de tal e tal. Ele é muito bom e, enfim, a gente pode testar ele. Aí, quando ele chega no escritório, aí ele vai... Aí, depois que a gente contratou ele, só depois que a gente contratou, aí ele contou essa história, achei bonito. Mudou a vida dele, a percepção do espaço que ele estava, né? Que ele estava lá todo dia, enfim. Uma coisa que também é muito legal, Renata, assim, é quando nos falam que, por exemplo, no Núcleo de Prática Jurídica, que é o NPJ, e no Juizado Especial Civil, quando eu chego lá, eles falam, Cíntia, a gente não liga luz artificial durante o dia. A gente não... Você colocou aqui, fez esse projeto luminotécnico, tá cheio de luminária, nunca é usada durante o dia. Isso, para mim, é dizer, deu certo, sabe? Assim, o resultado final foi alcançado. Então, quando eu consigo fazer com que as pessoas assim, não... Que o edifício tenha uma eficiência energética como eu planejei, isso para mim é o melhor, sabe? Porque realmente... Certificado de qualidade. É o que a gente fez ali, né? Quando eu falo que a conta de energia do meu escritório dá R$50 por mês, as pessoas acham que eu estou mentindo. Eu não ligo nem ar-condicionado, nem luz. Então, assim, é só a energia do computador. Então, é claro que vai dar. Então, é isso, sabe? É tentar trabalhar nesse sentido, assim, porque... tá aí, né? As mudanças climáticas estão aí. Eu acho que nós estamos lá no semiárido. Quem sabe realmente o que tem que ser feito, assim, para a questão do clima, enfim, né? A gente está com essas soluções, existem. Estão dadas e eu acho que a gente tem só que reproduzir. Muito bom. Já que você trouxe essa coisa das mudanças climáticas e você... Enfim, a gente está conversando, você está contando da materialidade, da coisa dos artesãos, da coisa vernácula, a coisa da bioclimática sempre muito presente, isso que você falou, que resulta num uso e operação de menos impacto, né, com, enfim, o aproveitamento da luz natural, da ventilação, de tudo, né, e aí, pensando justamente nesses desafios socioambientais contemporâneos, né, porque aí, quando você traz a escala, os projetos que você comentou de mais escala, aí o concreto e o aço entram com mais presença. Sim. Né? Então, como que você vê essa relação onde, na hora que a escala vem, ela demanda uma materialidade que, na produção da arquitetura, a gente ainda impacta muito diante desses aspectos. Então, como você acha que seria possível... né? A partir da experiência de vocês e tal, nesses processos de escala e levando também de uma região mais remota, não de grande centro urbano para centro urbano, apropriar-se de outras materialidades que, além de resultarem nessa possibilidade de um bioclimatismo que aproveita a luz natural, ventilação, etc., na sua pegada, vamos dizer, de emissão da materialidade também tivessem menos impacto. Quer dizer, esse é um desafio que todos nós vivenciamos o tempo todo, né? Porque você falou, puxa, parede de taipa num projeto de escala, como é que vai fazer? Ninguém vai fazer, é complexo. Então, como que você vê esse desafio? A gente sempre vai tentando trabalhar aquela coisa de redução de danos. Como é que a gente pensa? A gente tem uma experiência até nesse sentido. A gente fez agora um projeto, recentemente, foi inaugurado há uns 6 meses, que é de uma indústria. É de uma indústria de tecido, enfim, de roupas para academia. E aí a gente testou fazer ela toda a gente fez todo no tijolo solo cimento. Um tijolo ecológico. Essa fábrica ela é toda de tijolo ecológico. No final do projeto, a gente teve uma reflexão. Porque o que é que acontece? A gente sempre trabalhou muito bem com tijolo maciço. Tijolo normal, de queima, que, né? Sempre teve uma mão de obra especializada lá. O pessoal sabe trabalhar. Tem abundância na região. Consigo fomentar a economia local.
o dono da olaria, ele é de lá, enfim. Aí, nesse projeto, a gente opta pelo solo cimento. O que aconteceu? Como a gente estava numa escala grande, essa fábrica, acho que tem uns 5 mil metros quadrados, todo o tijolo teve que vir de Fortaleza. Então, ele já consumiu aí CO2 no transporte. Tu tá entendendo? Não tinha produção suficiente lá. A fábrica de lá é uma fábrica pequena, não conseguiu suprir. Segundo ponto, quando chega, a mão de obra da construtora não sabe muito bem trabalhar com o tijolo solo cimento, que a gente sabe que tem outras peculiaridades. Chama uma turma para capacitar. No final das contas, quando a gente bota na balança, se eu tivesse trabalhado com tijolo mesmo maciço, mesmo projeto, talvez eu teria impactado menos. Tu tá entendendo? Nesse sentido. Eu teria tido menos impacto, porque a minha mão de obra teria sido local, eu teria fomentado a economia ali local, eu teria fomentado a economia local na compra do tijolo, não existiria traslado de 600 quilômetros, né, de emissão de CO2, em 600 quilômetros de traslado. Então, assim, a gente fica pensando, sabe, Rodrigo, qual a solução melhor? Assim, foi um teste. Ah, mas o tijolo é de solo cimento, não tem queima, né, o tijolo é... Tá, mas e todas essas outras coisas que geraram depois? Se você põe na balança, assim, qual o custo-benefício disso, sabe? E aí a gente fica sempre nessa reflexão. Toda decisão nova a gente vai refletir. A gente já sabe hoje, por exemplo, que se a gente vai fazer uma obra de tijolo, solo, cimento, tem que ser numa escala menor, porque se a gente for para uma escala maior, a nossa opção é o tijolo de queima mesmo, sabe? Talvez impacte menos, né? E é isso, e a gente vai sempre refletindo e pesando e vendo qual o custo-benefício e vendo onde é que eu reduzo o dano aqui, onde é que eu reduzo o dano ali. Eu vou meio que pensando qual a solução, porque impactar, eu sempre vou impactar. Mesmo que eu utilize, assim, sabe, o material dito mais ecológico possível, de alguma maneira eu vou tá impactando alguma coisa. Então, é o que eu impacto menos. Sabe, assim, o meu pensamento é o que eu impacto menos, é o que eu consigo ali resolver de maneira que impacte menos a natureza. Por exemplo, a gente usa, obviamente, grande escala, concreto, ferro, vou usar, tenho que usar, mas quando eu trabalho com concreto, eu sei que a minha mão de obra local, do brasileiro de maneira geral, ele sabe muito trabalhar com concreto, né? É a formação dele, assim, pilares, vigamentos e pilares, que é uma coisa mais simples de estrutura, eles vão conseguir fazer. Talvez se eu, no local onde eu estou, for especificar uma estrutura dita menos que impacte menos do que a madeira laminada, por exemplo, né? Uma madeira mais ecológica, por exemplo. Só que, assim, o custo disso, o custo mesmo financeiro do meu metro quadrado, porque é tão difícil, gente, porque eu fico na balança o tempo inteiro, sabe, assim, porque o custo de execução também é outro ponto muito importante para o meu projeto. Uhum. Assim, eu preciso que um metro quadrado seja muito barato para poder isso funcionar, para poder essas coisas serem construídas. Então, a gente fica o tempo inteiro tendo que colocar na balança ali quais seriam as soluções mais adequadas. Mas é claro que eu vou tomar decisões erradas ou decisões que eu julgava correta e que na hora não foi o que eu achei que ia ser, mas eu sempre tento depois refletir e ver o que é que a gente pode fazer melhor no próximo, assim, sabe? Nos nossos primeiros projetos, lá de 2013, eu acho, a gente pensou no Breeze Hunter Douglas na fachada norte, porque a gente achava que a gente estava protegendo a fachada norte. Convenci o cliente a comprar esse Breeze da Hunter Douglas. Aí o Breeze veio daqui, né? E foi para lá. Quando chegou lá, cara, não tinha quem montasse. Então, a gente vai aprendendo, sabe? Assim, no decorrer dos anos, a gente já aprendeu um monte de erro. Assim, a gente vai errando pra caramba. Muito mesmo.
E aí vai aprendendo a tomar as decisões nos próximos de uma outra maneira, ou mais adequada, ou mais barata. Hoje a gente desenha todos os nossos brisas de metalon, que é o material mais barato que tem. E a galera sabe executar lá tranquilamente. O metalúrgico lá da obra que executa. E aí ele faz o mesmo efeito de proteção solar na minha fachada. E eu estou fomentando a economia local e a mão de obra local, que é outra preocupação muito grande da gente, assim. Eu quero que esse comércio circule lá, sabe? Legal. É isso. Legal. Cíntia, suas obras, projetos de vocês têm sido muito usados como referência, né, nas escolas de arquitetura, muito a partir do que a gente comentou, desse processo de reconhecimento das premiações, de participação em eventos, e, enfim. Como é que você acha que essa sua relação também com a academia e prática profissional, numa via de dupla mão, acontece, né? Como que a tua atividade acadêmica eventualmente alimenta a tua prática, como que a tua prática você leva para a atividade acadêmica. E aí, pensando no campo de atuação profissional da arquitetura, né? Vamos pensar mercado, que é o que todos nós enfrentamos, né? Em que medida que você acha que o processo de projeto de vocês ele reafirma ou se afasta de práticas consolidadas, vamos dizer, hegemônicas atualmente, né? E que medida que isso eventualmente pode ou não apontar para uma outra abordagem no campo do processo de ensino de arquitetura? Então, essa coisa da academia, eu dei aula há 5 anos, eu sou muito prática, mesmo, assim. Eu adorava dar aula, eu dei aula durante 5 anos, 5 anos e meio, no curso de arquitetura e urbanismo, o primeiro curso de arquitetura e urbanismo lá da região do Cariri. Estava falando até para a Patrícia que no meu currículo, assim, o que eu mais gosto de falar é que eu fiz parte da formação dos primeiros arquitetos do Cariri. E isso, para mim, é o meu maior orgulho. É o que deveria estar no meu top 1, assim, do meu currículo. É o que eu tenho mais orgulho. Passei 5 anos e meio na faculdade, enfim, pedi demissão porque preciso viver e eu passava o dia inteiro no escritório e dava aula todo dia de noite. Eu até brincava, que eu falava que eu chegar em casa e meus filhos iam dizer, quem é você, essa pessoa que está chegando agora? Mas eu tenho muita vontade de voltar. Quando eu dava aula, eu sempre falava, Rodrigo, que assim, eu projetava melhor porque eu dava aula, e eu dava aula melhor porque, sabe, é muito bom esse intercâmbio entre projeto e entre teoria e prática. Eu acho que ele deveria sempre existir, assim, porque eu acho que faz da gente professores melhores e arquitetos melhores, sabe? Em todos os sentidos, assim, eu acho que é muito importante. Tenho muita vontade de voltar para a sala de aula, meus amigos são meus maiores incentivadores. Eu falo assim, gente, você tem que estar na academia, fico falando os arquitetos, né? Tem que estar... tenho esse plano de voltar, claro, de uma maneira mais tranquila, não uma loucura que eu estava inserida, porque também não, né, muita coisa. Mas tenho vontade, acho importante estar dentro de sala de aula, tendo um escritório de arquitetura, sabe? Exatamente para ter essa coisa de você explicar para os alunos a questão do mercado, o dito mercado. Porque o que acontece? Para a gente, para minha experiência, do meu escritório, a gente tem um mercado imobiliário. A gente nunca conseguiu trabalhar no mercado imobiliário, digamos assim, nessa coisa de edifícios multifamiliares. A gente nunca conseguiu, porque é uma coisa bem difícil, essa coisa dessa consolidação, dessa arquitetura importada, de fachadas envidraçadas e espelhadas, e essa coisa que as pessoas estão habituadas a achar que é o que é uma boa arquitetura, me entende? E aí, as pessoas sempre perguntam isso, mas como é que vocês fazem para convencer os clientes de projetar que nem vocês projetam? Eu recebo essa pergunta sempre, em toda fala que eu vou fazer. A primeira pergunta, quando levanta uma mão, é essa. Como
como é que vocês fazem para convencer os clientes para te fazer esse tipo de arquitetura? Eu sempre falo, hoje está mais fácil, porque hoje, 15 anos depois, as pessoas que chegam no meu escritório já chegam porque eu trabalho dessa forma. Então, já o poder de convencimento ali já é reduzido. Mas eu sempre falo, porque eu faço o meu cliente gastar menos. O meu cliente de institucional. Gastar menos na execução dele. É isso. É dinheiro. Entende? Então, como ele consegue ter uma arquitetura ok, né? Com, enfim, iluminação natural, instalação natural, massa, e ele consegue reduzir no valor de metro quadrado dele, sei lá, 100, 200, 300 reais, num edifício que ele construiu, que é 9 mil metros quadrados, o valor que ele economizou ao final de todo o processo, é o que faz ele voltar para mim. No final das contas, é isso. Então, eu estou aqui falando que a gente está produzindo uma arquitetura bioclimática, uma arquitetura que... Tudo isso é o que nós do escritório queremos fazer. O que o meu cliente de institucional quer fazer é produzir com pouco dinheiro. É fazer o prédio dele com pouco dinheiro, porque é um cliente privado. A gente trabalha muito educacional, instituições de ensino, escolas e universidades privadas. E, no final das contas, é isso. É fazer uma arquitetura de qualidade com baixo custo de execução. É o que faz eles voltarem. E se os nossos alunos conseguirem captar, talvez, essa mensagem, é mais difícil. Você tem que, né? Enfim, as estratégias... É mais difícil você tentar ali resolver um problema, enfim... E esse pouco são por metro quadrado? Qual seria uma referência? Hoje, Rodrigo, a gente está conseguindo fazer em torno de R$3.000 o metro quadrado de execução no Juazeiro. Isso pós-pandemia. Antes da pandemia, sabe o juizado especial, que é aquele dos cobogózinhos, aquele, né, retângulozão brancão? Aquele prédio custou R$1.000 o metro quadrado em 2015. Ele foi muito barato. O cliente ficou muito impressionado. Porque ele vinha de um escritório de arquitetura que ele trabalhava. Esse cliente, ele sempre gostou de arquitetura. Apesar dele não ter o curso de arquitetura na faculdade dele. Ele não tem. Mas ele sempre gostou. Então, quando a gente chegou lá, existiam duas pré-existências. Uma clínica escola e um edifício mais administrativo, que eram de dois dos maiores escritórios de arquitetura do Ceará, de Fortaleza, assim, quando a gente chegou lá, em 2015. Porque ele gostava realmente de trabalhar. E, assim, quando ele nos contratou, a gente era um escritório desconhecido, assim, ele não sabia, ele estava vindo de dois escritórios que... Uma tinha sido nossa professora, a Anícia Borman, que é uma arquiteta que a gente... impressionante, assim. E o outro era o 1 para 1, que é um escritório muito gigante de Fortaleza. E aí, o que fez, talvez, assim, ele ter ficado com a gente, foi isso. Assim, ele vinha de 1 metro quadrado anterior, em torno de R$4.000, R$5.000 naquela época. E a gente baixou isso para 1.500, 2.000, ele falou, eu vou ficar por aqui, né? Porque aí eu consigo executar as coisas. Então, legal. É mais nesse sentido, assim, sabe? Entendi. Acho que o cliente de institucional, principalmente, que é diferente do cliente residencial. Sim. É outra coisa. Mas o cliente de institucional, ele quer muito isso, né? Ele quer baratear a execução dele. Muito legal. Bom, infelizmente a gente está chegando ao fim, né? E para concluir, se você pudesse, de algum modo, sintetizar, se você vê que se vocês têm assim, um método que guia o processo de projeto, né? E também, se nesse processo, eventualmente, que tem algum método e tal dos projetos, em que momento teve alguma descoberta que mudou o rumo do trabalho? Então, a gente tem muito forte essa coisa das diretrizes do clima, da cultura, dos materiais e da vegetação. Então, claro, isso não foi da noite para o dia, isso foi um processo, isso foi a gente entendendo e discutindo. Claro, a questão do bioclimatismo, ele sempre esteve lá, porque
porque sempre foi uma coisa que já estava com a gente, era o que a gente queria fazer e tal. Mas essa outra parte de absorção de cultura, da questão dos materiais, isso tudo vem nesse sentido, assim, do baratear a execução, sabe? Assim, é sempre dos materiais, principalmente. Vem no sentido de fazer uma arquitetura com pouco dinheiro. É isso, uma arquitetura de qualidade. Como é que a gente pode solucionar a arquitetura de qualidade, equacionar, digamos assim, uma arquitetura de qualidade com baixo custo de execução. Uma vez a gente foi fazer uma fala e uma pessoa da plateia falou assim, não, mas eu acho que vocês deviam falar menos no discurso de vocês sobre essa questão do baixo custo. Porque eu acho que isso acaba diminuindo a arquitetura de vocês. E na mesma hora eu respondi, não, você não entende, isso enaltece a minha arquitetura. Eu estou enaltecendo, sabe? Falando que eu estou conseguindo, de alguma maneira, resolver todos os condicionantes que o meu cliente me traz e estou conseguindo baratear, eu estou conseguindo resolver. Então, eu estou enaltecendo, não estou diminuindo. Não é um processo... Quando eu falo isso, não estou depreciando a minha arquitetura. Eu não estou. Eu estou fazendo o contrário, sabe? Então, eu sempre também tenho que explicar isso, porque às vezes pode parecer... Porque, né? Às vezes as pessoas também vêm de outras realidades, eu entendo. Eu estou numa realidade, como eu falei para vocês, de poucos recursos, de recursos escassos, num local periférico. Então, preciso que isso seja o meu foco. Eu preciso, não me interessa, eu falava isso muito para os meus alunos também, não me interessa um projeto belíssimo dentro do meu HD. Eu não me interesso por isso. Eu preciso que ele esteja construído, sabe? Eu preciso que ele esteja consolidado. Então, como é que eu vou fazer para viabilizar? Eu preciso viabilizar. Então, eu preciso viabilizar com baixo custo de execução. Então, a gente, quando recebe o programa de necessidades, o levantamento topográfico, a primeira coisa que a gente faz é botar onde é o sul. Cadê o sul daqui? Vamos ver. E aí, a gente começa nesse processo de implantação, entende a topografia, ver como é que a gente pode trabalhar ali a questão da insolação, da onde vêm os ventos, né? Pela primeira vez, a gente pegou um projeto agora no Rio de Janeiro, em Maricá. E aí, a gente que é institucional também. E aí, a gente fazendo... Aí, a gente vai logo ver a questão da carta solar, né? Nossos ventos predominantes são sudeste. O vento predominante lá é norte. Opa, já mudou aqui como é que a gente... Sabe? Então, é isso. A carta solar, a orientação dos ventos. É a primeira coisa que a gente vai olhar. É a primeira coisa. E aí, depois, a gente vai olhar a topografia, ver como é que a gente vai implantar, quais são os materiais que estão disponíveis ali, sabe? Do lado, o programa, como é que a gente pode atender. E é isso. Não tem digamos, um método institucionalizado. Mas tem mais ou menos esse caminho que a gente percorre até chegar no resultado final. Mas, Cíntia, teve um momento de uma virada de chave ou isso foi sendo processual, assim, ao longo do... Isso foi processual, As pessoas também gostam de perguntar isso. Às vezes a gente busca... que quando foi, como foi. Não, gente, foi um processo longo, né? E um processo mesmo de dedicação à profissão, assim, de entendimento do lugar. Porque, assim, não é só a arquitetura que nos influencia, é tudo, né? Então, é uma música que você escuta, é um filme que você vê, é uma paisagem quando você está subindo a Chapada do Araripe, que você vê uma paisagem e você pensa, aquilo ali, se eu fizesse tal coisa. Então, é tudo que nos influencia. É o nosso olhar realmente aberto e atento ao que está do nosso lado. Principalmente o que está do nosso lado, que é o que mais nos impacta para a gente, sabe? E eu acho que é isso. Não teve um dia que a gente dormiu e é tudo um processo longo prazo, sabe? De maturidade, das coisas decantarem na sua cabeça e você ir entendendo determinadas coisas. O que nos foi exigido também, porque essa coisa do baixo custo não tinha lá atrás pra gente. Não tinha. Quando a gente iniciou, a gente ainda saiu da faculdade. Vamos fazer aqui, sabe aquela coisa que a gente vai fazer? Não, essa coisa foi a vida real que nos impôs. Foi o mercado, aspas, né, que nos impôs, assim, a coisa do baixo custo, que virou hoje uma premissa fundamental, é o que a gente quer fazer, mas isso nos foi imposto, assim, não foi uma coisa que a gente, vou fazer isso porque isso vai ser legal. Não, isso
fazer isso porque meu cliente está demandando que isso seja feito. Então, meu cliente está demandando um prédio que custe pouco. E como é que eu viabilizo isso daqui? Como é que eu vou fazer? Então, sempre essas demandas, a gente atento, ouvindo, decantando, pensando. E aí foi. Mas é um processo. Muito bem, acho que é isso aí. Ai, gente, Ótimo, obrigada. né? Espero que vocês tenham gostado. Aí. Adoramos. Muito. Nossa, que privilégio ver você falar sobre sua experiência, sua prática, seu processo. Muito obrigada, viu? Obrigada também, Rodrigo e Renata. Um prazer. Eu que agradeço, gente. Obrigadíssimo.